Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: através da presença do Espírito Santo em nossa vida, nos tornamos o templo de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós entendemos o mundo espiritual, mas nós temos a necessidade de buscar a Jesus Cristo, pois Ele é o nome que está acima de todo nome. É o nome dele ao qual o inferno treme, ao qual tem autoridade sobre tudo que tem nessa terra. Nós, sem Ele, somos apenas a escuridão. Ontem nós falamos, foi o início de toda a nossa jornada, a qual nós vamos entender como o diabo ele ilude a nossa cabeça. E o princípio de tudo foi a boate, a balada, o sair, o bar, a bebida, a diversão, o distrair. E tem gente que faz isso até hoje. Na minha percepção, isso eram coisas de crianças, de adolescentes, melhor dizendo. 18 anos, 19, buscando a novidade, Buscando pessoas, buscando ser reconhecido, buscando sentir prazer. Porém, nós descobrimos com o tempo que essa busca não leva nada a lugar nenhum. Só que tem pessoas que elas ficam presas só nisso e vão viver a vida eterna como eternas crianças. É a síndrome do Jovem Pan. Você olha uma criança, um adulto, que ele se porta e se veste ainda como um adolescente. O tempo passou, mas dentro dele ele não se sente assim. Porque enquanto a gente não nasce espiritualmente, nós não temos condição de avaliar a nossa idade. Então eu posso ter X anos, mas eu sempre acho que eu tenho menos. Porque o meu comportamento, ele descreve isso, comportamento de criança. Criança, eu vou usar a palavra criança, pensa no adolescente, não numa criancinha, mas em alguém que ainda não tem responsabilidade, que não tem consequência pelos próprios atos. E ontem a gente percebeu que eu preciso do arrependimento e da confissão de pecado para que a tristeza ela saia de dentro de mim e eu quebre essa dependência emocional da busca do prazer. E aí nós vamos se socializar em outro meio, que é qual? Que é a igreja. Então nós vamos para a igreja buscando o quê? Buscando Cristo, buscando o Senhor? Não, nós vamos na igreja como se ali fosse um lugar mágico. Ao invés de perceber o que Jesus tinha dito, que as pessoas estavam buscando Ele, não por quem Ele era, mas pelos milagres que Ele podia fazer, e nós olhamos uma igreja cheia de pessoas ainda assim, buscando os milagres, buscando conhecer alguém, buscando a cura, buscando o sucesso, buscando dinheiro, buscando companhia. São todas coisas que não fazem parte do Senhor, porque essas pessoas ainda elas não tiveram um encontro com o Senhor. E aí elas se socializam, elas entram ali, começam a frequentar e se batizam. Não, esse é o batismo de arrependimento. Então eu sou batizado pela igreja, me tornei não vou denominar, mas você conhece as denominações. Tô pagando o dízimo aqui, tô contribuindo com a comunidade aqui, e a vida do cara parou ali. É só isso. E aí, ao invés dele ter uma vida cheia do Espírito Santo, ele tem uma vida onde ele tem uma dependência. Ele trocou a dependência, aonde a oração, aonde o poder de Deus e tudo está dentro do templo. Então ele só sente que ele tem que buscar Deus dentro do templo. Ele sai daquele lugar, é como se nada tivesse acontecido. Não lê a palavra em casa, não reflete nada, vive semana após semana entrando ali dentro e se emocionando e chorando naquele lugar. É a casa de choro, é a casa de lágrimas. E daqui a um pouco a gente percebe que cada vez mais
Tá parecendo um entretenimento dentro daquele lugar. Cada vez mais, aquela boate que nós entrávamos para beber tá parecendo aquele lugar. É luz, é parede preta, é som, é banda, é não sei o quê. Falei, qual é a diferença de um lugar para o outro? A diferença é que você vai procurar mulher ou vai procurar alguém e não precisa gastar bebida. Não precisa ficar chapado e ainda você acha que a pessoa que está dentro daquele lugar é uma boa pessoa. Você entender que as pessoas que elas estão ali, elas estão se formando. Elas não estão prontas. Mas importa? É claro que não. Por quê? Porque você não está ali por Deus, você está ali buscando os seus próprios interesses, como se aquele lugar fosse um lugar mágico. Só que enquanto a gente não entende que o Antigo Testamento era uma sombra das coisas que viriam. Então eu olho o templo do Antigo Testamento, ele existia? Sim. E hoje em dia, como esse templo está? No chão. No chão, já não existe. Porque Deus tinha criado um lugar de comunhão naquela época, onde eles iriam oferecer os sacrifícios. Mas ele percebeu que isso daí, depois que Jesus veio, para que eles iam oferecer sacrifício se Jesus foi o sacrifício perfeito? Já não tinha mais utilidade. E ele foi ressignificado. Quem se tornou o templo? Nós. Então o templo ele tem alguma serventia? Vamos ler? Se a gente vai lá em Atos 17, versículo 24 a 27, a palavra de Deus ela diz assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisam que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra antes de criar os povos. Deus marcou para eles os lugares onde eles iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora não esteja longe de nós. Quem está conversando conosco aqui? Paulo. Então, Paulo, quando a gente vê Atos, o que aconteceu depois da ressurreição, da ascensão de Cristo até o céu. Como os discípulos, eles se organizaram, como o Espírito Santo veio. Então, pensa, como seria depois de tudo que eles viram? Seria o ID, eles começaram a formar, eles começaram a evangelizar, eles começaram a entregar a mensagem para outras pessoas, e essa é a mensagem que nós recebemos hoje, e essa é a mensagem que eu prego a vocês todos os dias, que é a mensagem que está dentro da palavra de Deus. Faz sentido? Pare e pensa. Deus criou. O que Deus criou? O mundo e tudo que nele existe. Então tudo foi criado por Deus. Para que eu preciso construir uma casa para Deus se Ele que criou todas as coisas? Faz sentido? Se todo o universo e tudo que é nele é obra de Deus, será que Deus ele caberia dentro de um lugar tão pequeno? Tão insignificante? Faz sentido? Não faz sentido. Mas tem problema? Para quem não pensa, não tem problema. Já quebra a primeira narrativa. Mas por que no Antigo Testamento tinha? Tinha um lugar para se oferecer sacrifício pelos pecados, pela desobediência do povo. Aquele lugar representava isso. E o que Jesus faz? Perdoa pecados. Então eu não preciso mais oferecer animais em sacrifício, eu não preciso mais fazer holocaustos como era no passado. Perdeu a utilidade, já não existe mais. Show? Mas a Bíblia fala. A Bíblia fala. Mas você precisa entender o contexto que as coisas estão sendo escritas e o que está escrito e o que você imagina. Porque você não está justificando as coisas. E nisso eu não estou dizendo não se tenham igrejas. Eu estou dizendo aquilo não é um lugar mágico. Aquilo não é o que você imagina. O relacionamento que você tem é com Jesus. Quem dá a sabedoria é Jesus. Você deveria conhecer a palavra de Deus e não ser dependente da porta A, B, C ou D. É o Senhor do céu e da terra e não mora, mais uma vez, e não mora. Onde que Deus não mora?
em templos feitos por seres humanos. Ai, porque eu vou na igreja porque é um lugar abençoado. Ai, eu vou em tal lugar, no santuário de não sei na onde, porque aqui não sei... Ai, a energia desse lugar é muito boa. Não, eu vou lá... Não more em templos feitos por mãos humanas. Você tem uma memória afetiva por aquele lugar. Não tem nada a ver com espiritual. Você tá entendendo? Eu posso gostar de uma música que, entre aspas, foi um padre, um pastor antigo, alguém, um cantor gospel antigo que cantou, que é uma música totalmente fora e desalinhada com a palavra de Deus, que não tá ensinando nada que é bíblico, e você ainda assim diz, não, mas eu gosto dessa música. Não, essa música eu lembro de quando eu era criança, eu ia no templo, eu lembro de... Isso é memória afetiva. Você pode gostar, mudou a tua vida? Tirou o remédio de você? Você parou de pecar? Você parou de fazer as coisas que você fazia? Você parou de colocar a culpa no teu pai, na tua mãe? Você parou de ficar reclamando? Se não parou, a tua memória afetiva pode ser muito gostosinha pra você. Do mesmo jeito que você pode ir lá e gostar de uma música de zona e ficar cantando a vida inteira. Você tá entendendo? Eu posso ter memória afetiva pelo que eu quiser, a nostalgia, eu gostava, eu comia quando eu era criança. Isso quer dizer que é divino? Não. E eu tenho que entender que as coisas que vêm de Deus são ferramentas e armas espirituais a qual eu venço o combate. Ah não, eu me curvo ao combate. Ah não, eu preciso de outras coisas. Não tem sentido. Enquanto eu não questiono o sentido, não tem sentido. Então Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. E aqui eu não estou dizendo, não vá na igreja. Não, eu estou dizendo, recalcule a tua imaginação. Cobre a tua consciência. O culto não começa quando você entra na igreja. O culto acontece quando você sai da igreja. Você é o culto de Deus. Você é a santidade de Deus. Os teus pensamentos são controlados pelo Espírito Santo. Você não vai na igreja para buscar nada. Nada. Também não vai para levar nada. Ah, mas o que eu vou fazer lá? O que o Espírito Santo tiver para você fazer. Porque se você é um servo de Deus, você está servindo a Deus. Você não está indo naquele lugar pela sua percepção, nem pelo seu interesse, nem por nada. Você está indo lá porque Deus colocou dentro dos teus pensamentos que você deve ir lá. Para fazer alguma coisa para Ele. Agora, e quando eu vou na igreja pensando... Ah, eu vou encontrar alguém porque eu tô muito sozinho e aí eu não quero mais procurar gente na balada. Não, eu vou lá porque agora os meus amigos são da igreja, os meus amigos que saíram já não saem mais, então eu preciso de novos amigos. Você percebe que tá tudo na razão humana? Ah, eu comecei a ir porque eu fiquei doente, eu tô com medo, eu tô com receio, então eu vou lá porque lá eu me sinto... Lá eu me sinto... Tá vendo os equívocos? Como é que começa a amarração? É tudo pensamento errado. E também não precisam que façam nada por ele. Então, se você acha que você é diácono, que você é da célula, Deus ele não precisa de nada seu. Ele não vai morar onde você construir, não vai se domesticar e falar, por que acha que poderia ter tantas igrejas? Qual igreja Deus mora? Deus mora em todas? Em todas? É na católica? É lá, é no Papa? É onde o Papa mora, que Deus mora? Qual é a casa dele? É na igreja pequenininha, que está num lugar, num bairro mais distante, afastado? Qual casa que Deus mora? Já ficou claro que é em nenhuma. Então Deus ele também não precisa que eu faça nada. Você acha que você está dando o teu dízimo porque ele precisa? Ai, se eu não ajudar a igreja, como que ela vai pagar a conta de água? Como que ela vai pagar a conta de luz? Você vê que a igreja se resumiu a uma conta a ser paga. Que loucura! Você vê como a gente é louco? A gente é louco, nem questiona. Não, mas é que a gente... Cara, eu não poderia ir numa praça? Não poderia pregar em qualquer lugar? Eu preciso ter multidões? Será que se eu tivesse formado, ao invés de uma igreja cheia de gente ensinando as pessoas a evangelizar, o culto não estaria acontecendo em diversos lugares ao mesmo tempo? Porque Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Precisa de megas igrejas, megas construções, Não precisa. Não precisa. Quanto maior a igreja, mais cara a conta de luz, mais caro para você manter aquele lugar, mais caro o aluguel, mas a troco de quê? Eu vou sangrar o povo por causa de um lugar que Deus não mora? A troco de quê? E também não precisam que façam nada por ele,
pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida. Então, tudo que eu acho que eu estou fazendo para Deus, foi Ele que me deu. Então, como que eu acho que Ele precisa de mim, se eu que preciso dEle? Ele me deu a vida, Ele me dá a paz, Ele me dá os sentimentos, Ele me dá a sabedoria, Ele me dá tudo. E aí eu acho, olha a arrogância como a gente inverte. Esse é o pensamento de Lúcifer. Não é eu que faço para Deus as coisas, não é Deus que faz por mim. Que dá a todos respiração e tudo mais. E aí ele deixa mais claro uma coisa, porque a gente vê às vezes diversas etnias. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na Terra. Então, não existe isso, porque eu sou de matriz de não sei na onde, porque a minha origem... Todos nós fomos formados da mesma forma, do mesmo jeito. Você pode ter consciência disso, ou você pode ser um ignorante espiritual, mas todos nós fomos formados. Não é porque você não acredita que deixou de existir, não é porque você não acha que não seja verdade. A questão é, o que você acha consegue tirar a tristeza de dentro de você? Consegue tirar a mentira da tua boca? Consegue controlar o teu gênio? Consegue quebrar a dependência emocional? Se a tua religião, ou o que você acha que é, não faz isso, você não tem religião nenhuma. Você tem uma ilusão que o diabo colocou na tua cabeça e que você cumpre ritos. Você está ali sendo incorporado todas as vezes, achando que está acontecendo algo e não está acontecendo nada. Jesus ele diz, conhecereis as árvores pelos frutos. Tem fruto. Deixou de sair, deixou de beber, está indo na igreja. O que mudou? O lugar? Continua a mesma pessoa mal intencionada ali dentro? Uma pessoa que mente, uma pessoa que faz inveja, uma pessoa que faz intriga, que causa desunião, que está ali por cobiça, depois não sabe por que tem tanto adultério dentro da igreja. Até o clero que deveria respeitar, não respeita as pessoas que estão ali embaixo. Então ali virou o quê? O que aquilo virou? É o que eu estou falando, eu estou te colocando uma verdade. Defenda Cristo. Aquilo é o corpo de Cristo, aquilo é a noiva de Cristo, não é Jesus. Se não tiver santidade, não tem nem o Espírito Santo, nem nada. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Então Deus ele tinha um plano, não tem nada acontecendo fora de ordem, não tem nada sendo errado. A nossa missão é pregar a todas as pessoas a palavra de Deus, esse é o ID. Não é o vinde. Vinde à igreja, não, é ide. É buscar todas as pessoas, seja onde você estiver. Você lê a palavra de Deus na sua casa todos os dias de forma sequencial. Você se arrependeu dos seus pecados. Você tem uma vida cheia do Espírito Santo. Você tem lutado com as armas que o Senhor te deu. A sua vida ela tem melhorado. Os seus desejos eles têm sumido. A sua dependência emocional ela foi quebrada. O teu testemunho ele é importante. Porque a maior parte do testemunho das pessoas sabe o que é? Eu fui batizado. Eu desci as águas. Acabou. Ela parou no primeiro estágio. No primeiro. Ela acha que porque ela já não é mais o Zé Droguinha, né? Agora ela bebe socialmente. Antes era descontroladamente, agora é socialmente. Aquilo que a sociedade aceita. Então, beleza, aí já me tornei alguém bom. Não, isso não é ser bom e nós falamos já disso. E aí começa a busca por relacionamento, a busca por pessoas. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Então a nossa busca deveria ser pelas coisas do mundo ou deveria ser pelo Senhor? Você acha que ele separou todos os povos e se permitiu se encontrar por todos os povos? Por quê? Olha o que ele vai falar. Embora ele não esteja longe de cada um de nós. Então, o que impede de eu encontrar Deus? Buscar Ele de todo o coração. Buscar Deus por quem Ele é. Buscar conhecer o Criador de todas as coisas. E não buscar o templo. E não buscar as pessoas. E não buscar os meus interesses. E não achar que aquilo é a casa dos milagres. Você busca Deus por quê? Por quê? Para parecer que é uma pessoa melhor do que era? Porque é bom falar, não, eu sou uma pessoa de família, eu sou uma pessoa da igreja. Tá bom.
Se a gente vai lá em 1 Coríntios 6, versículo 19, 15 e 17, a palavra do Senhor diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só carne. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Quem está conversando conosco aqui? Paulo. E Paulo acabou de dizer algo que é o óbvio para quem começa a ler a palavra de Deus, para quem tem uma vida cheia do Espírito Santo, que o templo de Deus somos nós. Não é um templo físico. Não é físico, é um lugar de obediência, é um lugar de oração, é um lugar de louvor. Nós somos o templo do Espírito Santo e a palavra começa: será que vocês não sabem? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês, então o meu corpo, o que é o meu corpo? É o templo do Espírito Santo. Deus disse que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Qual é o problema quando eu falo sobre o pecado? É quando eu uso esse templo que Deus fez para fazer aquilo que desagrada a Ele, desobedece a Ele. Se você tem um filho e ele faz uma coisa que você pede para ele não fazer, o que você faz com ele? Você briga, você xinga, você pune, você bate. Mas você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. O seu filho não, você pode. Você percebe como, quando é pra gente, existe uma justiça, ser justo. Quando é pra Deus, não, Deus é amor, Deus entende. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se eu sou um templo de Deus, eu tenho que ler a palavra, o culto acontece dentro de mim. Você entende por que existe uma batalha espiritual tentando tomar conta desse templo? Ou dentro de você vai estar acontecendo um culto ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ou vai estar acontecendo um culto ao diabo. E é o resultado da sua vida que vai determinar isso. E se ficar acontecendo o culto do diabo em você todo santo dia, vai começar a somatizar a doença e esse templo vai começar a ser destruído. Destruído. O álcool é muito gostoso, mas ele destrói o templo. A droga, você fica chapadão, não pensa, mas ele destrói o templo. O remédio destrói o templo. E aí? Você vai deixar o negócio sendo destruído? Você acha que porque você pegar esse templo e colocar o teu corpo perto de um lugar onde ele não tem nada diferente, vai mudar o quê? Não vai mudar nada, é Deus dentro que muda, não Deus fora. Que vive em vocês e lhe foi dado por Deus. Então nós recebemos o Espírito Santo hoje graças a Jesus Cristo. No Antigo Testamento não tinha. E é através do arrependimento, do reconhecimento de culpa, que foi o primeiro passo que nós tivemos, que nós podemos nos tornar o templo de Deus. E Jesus, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não conheço e eu não conheci e posso existir e eu posso estar sendo injusto. Mas eu vou falar baseado nas experiências que eu tive ao longo desses 15 anos de caminhada que eu tenho, lendo a palavra de Deus, evangelizando as pessoas. Eu nunca vi nenhuma igreja que diz para as pessoas lerem a palavra de Deus todos os dias. Eles oferecem curso, mas terminou o curso, acabou, você já não vai mais ler. Tanto que eu pergunto para a pessoa: você lê a palavra de Deus? Eu já li uma vez. Hã? Você come? Eu como todo dia. Por que você não comeu só uma vez? Se não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que você... Então eu não consigo entender. Por que não dar conhecimento? Por que não deixar o louvor acontecendo? Por que não explicar o óbvio para as pessoas? Por quê?
Eu não sei. Porque talvez o diabo não pensa assim? Porque o diabo não quer que aconteça certo? Não sei. Então o Espírito Santo foi um presente de Jesus. Ele diz, olha, eu vou mandar o Auxiliador, vocês não vão ficar mais sozinhos, não vai ter mais sentimento de solidão. Se você vai na igreja para procurar alguém, se você chora, sofre, ai, porque não tem ninguém, ai, é loucura, tá? Loucura. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Por quê? Porque se eu sou um servo de Deus, se na batalha espiritual eu escolhi que Jesus vai governar os meus pensamentos, eu vou servir a Deus e eu vou fazer o que Ele mandar, o que Ele pedir. Posso pôr um segundo pensamento duvidando? Posso. Comecei a servir o diabo. Nós já explicamos isso diversas e com passagem, com tudo. Se para você é um ensinamento estranho, começa a ouvir os outros devocionais que você vai entender que é explicado. Se eu ficar explicando toda vez a mesma coisa, se você ouvisse todo dia, você estaria entendendo. Mas leia a palavra de Deus, que eu tenho certeza que você vai entender, porque tudo que eu falo está na palavra. Então já não pertenço a mim, né? Já não é mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim, beleza? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo, será que eu vou pegar o templo do Espírito Santo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? Aqui você pode pegar prostituta e separar por qualquer palavra, que não seja uma pessoa que esteja cheia do Espírito Santo. Será que todas as pessoas que você se relacionou, elas estavam cheias do Espírito Santo? Será que quando você escolheu a tua mulher, o teu marido, estava cheio do Espírito Santo? Será que quando você paga para a mulher para ter prazer, essa mulher está cheia do Espírito Santo? Será que você já teve uma relação com alguém que estivesse cheia do Espírito Santo? E a pergunta é, será que você já teve cheio do Espírito Santo? E ele está falando, aquilo que você se une, se torna uma só carne. Então, o demônio que está em um, passa para o outro. A santidade que está em um, se os dois tiverem, não vai acontecer nada. Você vai pegar o corpo de Deus, você vai pegar a santidade de Deus e vai se unir à prostituta? Você vai pegar o templo de Deus e vai continuar mentindo? Vai pegar o templo de Deus e vai continuar fazendo fofoca? Você vê como são coisas que não se conectam, que deveria acender uma luz vermelha na tua cabeça quando você começa a mentir, distorcer, enganar, xingar, brigar, sentir raiva, sentir ódio, sentir compulsão, sentir vontade. Cara, tem alguma coisa, não é Deus que está dentro de mim, que é o espírito de santidade. Eu sou um templo de um espírito que traz santidade ao meu corpo, que ele remove todos os desejos que são destrutivos para a nossa vida. É isso que a gente precisa entender. Se eu não tiro esses desejos de dentro de mim, o que adianta? Não adianta nada. Isso precisa sair da minha vida. Então eu vou juntar o corpo de Deus com uma prostituta? É claro que não, é claro que não. E a prostituta aqui que ele está falando não é do jeito que a gente pensa hoje, porque naquele tempo existiam religiões as quais existiam prostitutas sacrificiais, onde as pessoas iam lá para transar mesmo, que o sacrifício era o próprio sexo. Você acha que os mesmos demônios que aceitavam esse sacrifício não recebem hoje isso também? E um passando doença para o outro. A sociedade ela está tão contaminada que eles precisam pôr um plástico entre eles para que a doença não passe um do outro. É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? Uma só pessoa, uma só carne. E aqui, a prostituta não precisa ser o homem, pode ser a mulher que está ali vivendo, entre aspas, em santidade, se unindo com o vagabundo que está aí. Mas é de família boa. É não sei o que, mas não é praticante. Fia, o demônio tá... Sabe por que você fica brigando? É por isso. Por que teus relacionamentos... Porque é por causa disso. Só transa com endemoniado. Aí, tua cabeça tá ali alertando. Não. Se é não, vamos beber, porque daí eu crio coragem. Quando vê, tá ali fazendo loucuras. Tá ali com a galera, tá ali na maluquice. E aí? Você tá entendendo que isso é um... Adiantou sair da boate e entrar dentro da igreja? Não adiantou nada. Se não ler a palavra de Deus todo dia, se não confessar os teus pecados, não adianta nada.
As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Isso está lá em Gênesis. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então, se eu estou em união com Jesus, eu me torno uma só pessoa com Ele. O culto está onde eu estou. Jesus está onde eu estou unido com Cristo. E aí as minhas palavras refletem as palavras do Senhor. O meu comportamento reflete o comportamento do Senhor. A minha vida ela é usada para dar honra e glória para o Senhor. Senão, daqui a pouco você vai estar lá dentro da igreja, vai conhecer alguém, vai casar e nós vamos entrar no terceiro episódio da série, né, da nossa querida, amada mocinha, que tem a mesma carinha, que é o quê? Que é o casamento. Porque tudo isso são coisas que a gente acredita que a gente está evoluindo dentro da nossa vida. A primeira é a liberdade para poder sair, pecar sem consequência. A segunda delas é eu achar que eu vou para a igreja e já estou salvo porque eu estou indo na igreja. E depois começa a evolução e nós vamos seguindo. Então nós aprendemos que nós somos o templo de Deus. E que nós temos que honrar o Senhor com a nossa vida porque nós estamos unidos com Jesus Cristo. Que não existe nada mais abençoado do que nós quando o Senhor está conosco. Que não existe lugar, mas a presença é a que faz a diferença. Jesus ele não veio para construir igrejas, mas para construir caráter, para construir santidade, para formar pessoas, para nos tornar o templo de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa, através da sua presença, nos santificar cada vez mais, que nós possamos nos arrepender cada vez mais, que eu possa honrar cada vez mais o Senhor, que eu possa cada vez mais servir o Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. E só um adendo. Presta atenção na letra das músicas. A letra, não no estilo, na letra. Na letra, porque são sentimentos e pensamentos que eu tinha enquanto eu me convertia. E ele vai ajudar você a entender os teus sentimentos, que às vezes você está parado em alguma parte da conversão sem ter o discernimento e a sabedoria. Amém? Deus abençoe.